vejo que não existe uma eficiência operacional sem pessoas motivadas e engajadas. Vou me corrigir. Existe, mas ela não perdura. Ela pode existir por um certo momento, tudo, e aí a gente começa a trazer números. Onde que o propósito da empresa, igual você deu o exemplo ali, o propósito está ali, a gente vai alcançar através de 1 ano, 2 anos, onde a gente quer perdurar, onde a gente quer influenciar esse mercado. E aí, você tem um caso ali muito sobre dobrar a eficiência, realmente, você escreveu até acho que um artigo, se eu não me engano, no LinkedIn, falando de dobrar a eficiência enquanto escalava clientes. Isso tá lá no seu LinkedIn. Me fala aí, como que é isso dentro da empresa? Como que trabalhou o propósito? Como que trabalhou essa relação dessa estratégia descendo para todo mundo? Dobrar cliente para hoje no Brasil é difícil, né? E é um case famoso aí. Sim. Sim, esse foi um projeto de transformação grande de uma área de CX, toda a área de atendimento dessa empresa. E falando em outras palavras, esse desafio significava mais ou menos o seguinte: a base de clientes que já era muito grande, a gente está falando de uma base aí com muitos milhões de clientes, no espaço aí de 2, 3 anos, essa base ela dobraria novamente. E o desafio, a meta moonshot, era manter um orçamento base zero, em termos equivalentes a isso. Então, se você tem um orçamento hoje, base zero, que é um orçamento de 100, por exemplo, daqui 2, 3 anos, você tem que ser capaz de usar os mesmos 100, só que para servir uma base de clientes que é o dobro da base de clientes que temos hoje. E, além disso, o portfólio de clientes Estou aqui, será pode continuar. legal. E, além disso, o portfólio de clientes vai ser um portfólio mais complexo, né? Então, a base de clientes estava crescendo exponencialmente, o portfólio de produto estava ficando mais complexo também, e tinha o desafio de manter um orçamento base zero para a área de operações. E aí, de novo, eu acho que esse projeto de transformação ele foi muito interessante, a gente conseguiu entregar isso daí em 1 ano e meio, foram 18 meses de transformação, porque eu acho que a gente conseguiu trabalhar tanto com elementos racionais, analíticos, que a gente conseguia trabalhar com modelos e variáveis e fazer um cálculo ali puramente lógico, racional, mas, ao mesmo tempo, eu acho que muito do sucesso da iniciativa foi a gente saber trabalhar com alavanca de cultura. E por que eu acho muito bacana quando a gente trabalha com transformação, alavancando a cultura? E aí tem um ponto de vista que eu tenho sobre cultura, né? Isso afeta muito a maneira como eu conduzo projetos, pela seguinte razão. Eu costumo pensar que a cultura ela é meio parecida com uma montanha, assim, que você precisa escalar, né? Então, usando uma metáfora, a gente para escalar uma montanha, a gente não modifica a montanha, a gente não tem, isso nem passa pela cabeça da gente, né? Então, às vezes, para poder chegar ali no cume da montanha, a gente precisa encontrar um caminho que às vezes a gente vai zigue-zague, às vezes pode parecer que sobe um pouco, depois desce um pouco para subir mais novamente, dependendo das condições, do contexto do momento ali, as condições meteorológicas, você pode ficar mais tempo parado no lugar do que você gostaria, e a cultura eu vejo essa metáfora da escalada como algo muito parecido. Então, a minha premissa é que é muito difícil a gente mudar a cultura. E tem um aspecto positivo de que a cultura seja algo difícil de mudar, porque ela ajuda também a preservar aquilo que ajudou aquela organização a ter sucesso. Então, a cultura, ela ancora muito isso e é importante que ela seja estável. A contrapartida disso é que, às vezes, para promover certas mudanças em prazos muito curtos, essa estabilidade da cultura, se a gente não sabe fazer a leitura correta dela, pode ser uma dificuldade muito grande. E daí vem a interpretação, a meu ver, equivocada, de que as pessoas têm resistência à mudança. A gente interpreta dessa forma. E a minha interpretação é a seguinte: olha, entenda bem a cultura e formule hipóteses de mudança a partir das características da cultura. Então, o que eu sugiro que a gente tente fazer? Que a gente procure explorar positivamente aquelas características da cultura que são favoráveis à mudança e, ao mesmo tempo, a gente tome cuidado, tente mitigar aqueles valores, comportamentos da cultura
que possam ser desfavoráveis à mudança. E dependendo do momento da mudança que você está, da transformação que você está promovendo, às vezes a mesma característica, ela pode mudar de natureza. E aí você, enquanto agente de mudança, enquanto líder dessa mudança, precisa estar muito atento a isso. Então, eu vou dar aqui três exemplos muito simples, tá, de alavancas que eu usei nesse projeto em particular, que eu acho que eles ilustram muito isso. Um ritual, por exemplo, que ele era muito importante no início da empresa, onde todo mundo, quando você tem um headcount pequeno, a empresa é pequena, todo mundo tem contato direto com o cliente. E aí, esse processo que eu vou descrever, ele é comum a todas as empresas que crescem muito, porque à medida que você precisa contratar cada vez mais e mais profissionais, esses novos profissionais que chegam na empresa, eles passam a ter cada vez menos contato direto com os clientes. Isso é uma dor que quase toda organização tem. Agora, imagina, você tem uma empresa com 5 mil, 10 mil, 15 mil funcionários, o que seja, é muito difícil que você crie um processo que operacionalize o contato de todo funcionário para ter um contato direto no atendimento com o cliente, por exemplo, tá? Então, uma das coisas que a gente fez foi, poxa, essa empresa ela tinha um foco muito grande em CX, e na origem, quando ela foi fundada, ela fazia isso. Todos tinham contato com o cliente, atendiam o cliente uma parte do tempo, independente da função que você tivesse na empresa. Só que quando a empresa já tem perto de 10 mil funcionários, fica muito difícil operacionalizar isso. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um convite para os fundadores, para o top management, para os principais executivos, e também para os heads, os gestores responsáveis por desenvolvimento de produto, engenharia e design. Então, a gente chamou um público que, eu estou falando mais ou menos de entre 200 e 300 pessoas, que todo mês a gente conseguia receber essas pessoas, esses gestores, esses líderes, e eles conseguiam passar 1 hora do tempo deles por mês fazendo atendimento direto. Eles pareavam com um colega do atendimento e eles, ou uma ligação telefônica, um chat, alguma coisa assim, eles lidavam diretamente com as dificuldades do cliente, a necessidade ali de atendimento, do contato do cliente. Isso foi muito bacana, porque os feedbacks foram muito positivos, a adesão ela foi imediata, porque era um ritual que ele já estava ancorado na cultura, mas ele foi revitalizado